Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Igreja Internacional da Graça de Deus. Salve, salve, gente amiga, tudo jóia? Aqui estou outra vez para continuar aquela série que começamos ontem, ou aquela mensagem que começamos ontem. Não vai ser literalmente uma série, mas foi sim uma mensagem que hoje daremos continuidade. Para quem chegou ou caiu de paraquedas, saiba que há uma primeira parte dessa mensagem em que falamos sobre a parábola do filho pródigo. Traduzindo, sendo um pouquinho mais claro, falando a respeito do filho mais novo, não é? Mas a Bíblia diz na mesma parábola que este pai tinha 2 filhos. Então, na história há um filho mais velho. E é exatamente esse o tema de hoje, falando a respeito do irmão do filho pródigo, ou uma outra visão a respeito da parábola do filho pródigo. Caneta e papel na mão, amigo, porque essa mensagem será libertadora para filhos de Deus. Porque muito se fala a respeito do filho 02, do filho caçula, e pouco se fala do filho 01, que era o filho mais velho. Tem lição de Deus aqui para nós, pode acreditar. E digo também de que essa mensagem está sendo gravada de Blumenau, Santa Catarina. Considere nos fazer uma visita, o endereço aparece em sua tela, talvez alguém em período de férias, ou talvez alguém podendo tirar alguns dias, né, de passeio ou coisa do tipo. Considere fazer aí uma pequena esticada na viagem e vir nos visitar. Tudo bem? A mensagem já está no porto. Vamos lá? Confira. Deus fale ao seu coração. Bom, uma parte você verá que pelo menos os 3 primeiros minutos do culto, eu vou te fazer lembrar o que a gente falou já no domingo passado, para depois a gente vir falando a respeito do assunto de hoje. Essa parábola que vamos ler de Lucas 15, o verso é o 11 em diante, fala a respeito de um grande fazendeiro que tinha 2 filhos, né? Situando quem não veio domingo passado, nós falamos no domingo passado de um desses 2 filhos, né? E então hoje, Deus permitindo, nós vamos falar do filho 02, mas vamos ler e você vai lembrar ou compreender o tema de hoje. Verso 11 diz bem assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Esses primeiros versos falam a respeito de uma vontade que o filho caçula tinha. Alguma coisa brilhou os olhos dele lá fora, a ponto dele pensar que fora da casa do pai ele seria mais feliz. Ouço uma frase, e essa frase aqui é atribuída ao Cláudio Duarte. Ele chegou à conclusão e disse o seguinte: o diabo é especialista em embalagem, porém ele não tem conteúdo. Então ele encheu os olhos deste filho mais novo e fez ele pensar que fora da casa do pai ele seria mais feliz, que fora da presença ou da casa do pai ele seria mais realizado. E num primeiro momento aparentemente tudo ia muito bem. Ele chegou no pai com voz de autoridade e disse: dá-me, você percebe isso? Me dê aquilo que é meu, me dê a parte da minha herança que eu estou indo. Aí, resumindo essa primeira parte, diz a Bíblia que o pai deu, diz a Bíblia que esse filho saiu de casa, viveu dissolutamente, viveu gastando, esbanjando a sua herança, e diz a Bíblia que isso acabou. Você sabe que, em aspas, dinheiro na mão é vendaval. Enquanto ele tinha recursos, ele tinha uma falsa sensação que tudo ia bem.
Mas aí ele quebrou a cara. Mas quebrou a cara. Aí salta para o 17. Vamos lá? No mundo é ilusão, no mundo você não terá a satisfação. Verso 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, na cabeça dele, ele estava pensando o seguinte: puxa vida, eu quebrei a cara, eu saí da casa do pai, achei que aqui fora eu seria feliz. Diz a Bíblia, verso 17, final dele, que ele estava perecendo de fome. É sinal então que longe da presença, ele não conseguiu saciar a sua fome, e é a pura verdade. Longe da presença não teremos a realização, não teremos nada que mata a nossa fome, a nossa sede, não teremos. O mundo não é capaz de saciar as nossas necessidades, nem físicas e nem espirituais. Só Deus faz isso. É alguém que pensa: eu acho que é o carro, é porque esse carro não é bom, se eu pegar um carro melhor eu serei feliz. Aí a pessoa está com um carro melhor, dias depois coloca a placa, vende-se. Isso não realiza o cidadão, não realiza o homem. Aí a pessoa diz: não, é porque minha casa é muito estreita. Se eu tivesse um sofazão, se eu tivesse uma TVzona. Daqui a pouco tem uns dois dentro de casa e ainda está entristecida, amargurada, angustiado, depressivo, ou sabe lá o que mais. Isso não mata a nossa fome. Tem gente que cai até no mundo do crime, que cai até nas drogas, nos vícios, sempre em busca de uma dose mais forte. Talvez aquela química que ele usa já não está fazendo efeito, o corpo já conseguiu adaptar ela. Aí alguém diz: não, tem um negócio que é mais forte, tem uma dose que é mais forte, tentando buscar saciar suas fomes, seus desejos, seus instintos. Mas só Deus realiza o ser humano, só Deus. E ele percebeu isso da pior forma possível, e ele então disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, quem sabe o meu pai me receba. Isso era a cabeça dele pensando: quem sabe o meu pai me receba como um trabalhador, como um empregado. Meu pai é um grande fazendeiro, ele deve estar precisando de algum funcionário. Se ele me receber como funcionário, já vai estar bom para mim. Olha só o que ele queria: se ele me receber, porque pelo menos eu estarei perto do meu pai, pelo menos eu verei ou terei o meu pai por perto. Diz o verso 20, a história é incrível. Você percebe que estou passando um pouco mais depressa, que essa parte já falamos na semana passada. Verso 20, e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o que fez, gente? E o beijou. Foi um encontro lindo, irmão. Foi um encontro lindo. O pai, de acordo com a Bíblia, o recebeu de braços abertos, eles se beijaram, como quem diz, foi um reencontro. A Bíblia até então não mostra ainda a intenção do filho voltar. Poderia talvez o filho voltar: pois é, coroa, acabou o dinheiro, me dá mais. Poderia ou não poderia? Porque tem uns desmiolados aí que é assim, recebe um tanto, daqui a pouco quebra a cara e volta: pois é, acabou-se, me dá mais, me dá mais, me dá mais. Mas o pai nem cogitou essa ideia. Pelo contrário, o pai pensava: só dele estar vindo em minha direção, já é motivo para eu dar um abraço gostoso, amém? Já é motivo para eu celebrar. Verso 21, e o filho lhe disse: pai, ele tinha um discurso pronto, né? Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, eu pisei na bola.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. Olha o final do 24, e começaram a alegrar-se. Então o filho veio com o discurso pronto: vou pedir para o pai, me recebe só como um empregado e já está bom, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Estava assim, reconhecendo que errou, reconhecendo que pisou na bola. Esse é um primeiro passo, irmão, para a gente voltar para a casa do pai, se é que saímos. Esse é um primeiro passo, reconhecer nossos erros. Porque enquanto nós estivermos naquele pedestal de que não erramos, de que é assim mesmo e coisa parecida, a gente não vai conseguir mais entrar ou voltar para a casa do Pai. É reconhecer. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares a Jesus como teu Salvador, serás salvo. Tem que confessar, e confessar as nossas culpas, nossos erros, nossos pecados, e pedir perdão a Deus. Não estou falando em aspas sobre confessionário, estou falando de você chegar a Deus e lavar o coração e dizer: Senhor, pois é, falei para o Senhor que eu não ia falhar, mas com minha força eu falhei de novo, minha força não é o bastante, eu preciso da força de Deus, preciso da sua ajuda, me ajuda a me levantar. Falei que não ia drogar, falei que não ia pecar, falei, pois é, você falar por si não vai funcionar, nós precisamos do revestimento dos céus, de Deus, amém, gente? E o pai já silenciou, ou melhor, o silenciou, e disse: filho, eu vou fazer uma festa, eu estou feliz por você ter voltado, eu não estou feliz por você ter quebrado a cara. Aqui são interpretações sodresianas. Eu não queria que você tivesse saído, eu não queria que você tivesse aprendido isso desse jeito. Mas sabe, irmãos, o filho pródigo às vezes precisa sair para reconhecer algumas coisas, para aprender algumas coisas, para aprender que na presença do Pai é infinitamente melhor. E o pai organizou uma festa, já deu para ele de volta a dignidade. Não importa, irmão, o quão longe você esteja, o pai tem compaixão de você. Não importa quão longe você esteja. E o pai então restaurou a dignidade do filho. Lhe deu roupas, lhe deu anel, lhe deu sandálias e ainda mandou matar o boi cevado. Traduzindo, é o boi gordo, é aquele boi que você vai deixando engordar, esperando uma ocasião especial. E eu te pergunto, era uma ocasião especial? Era ou não era? Pois era, vamos matar o boi gordo porque é uma ocasião especial. Eu abro parênteses, a mensagem ainda vai chegar nesse ponto, mas só para eu não falhar e esquecer de te falar. Esse às vezes é o erro de alguém, sabe? Tem gente que vai deixando o boi gordo, e não mata nunca o boi gordo, irmão. Você entende ou não? Estou fazendo aqui uma curva, vai chegar daqui a pouco nessa parte, mas só para eu não perder essa parte da mensagem. Tem gente que vai deixando o boi gordo, mas não desfruta, irmão, o boi nunca vai para o espeto. Que vida mais medíocre é essa? A pessoa tem lá um dinheirinho no bolso, passa à vontade, mas não compra o que ela precisa. Às vezes está deixando a blusa secar atrás da geladeira, parece ter um escorpião na tua carteira. Ora pois, mata o boizinho, caramba. Vira para o irmão e alegra o coração dele, diga: mata o boizinho, irmão, e me convida. E me convida para a churrascada, ora pois. Sobre o que estamos falando, daqui a pouco vai chegar essa parte, mas só para não perder, de que tem gente que não sabe aproveitar os momentos da vida, irmão. Tem gente que fica ali numa economia grande, tá certo, talvez seja momento, como diz Eclesiastes, tem um momento para segurar e um momento para soltar, um momento para construir e um momento para destruir, há tempo para tudo. Mas tem gente que nunca chega o tempo de desfrutar, irmão.
Nunca chega o tempo, está sempre uma luta. O carro dela conhece só o trabalho, casa. Rapaz, não conhece nem a Vila Germânica. Fala a Deus. Não conhece nem a pracinha do bairro. Por favor, você já entendeu, né? Aí agora, essa é uma primeira parte falando do filho mais novo. Mas agora eu quero dedicar um pouco mais do culto falando do outro filho. Qual é o outro filho? O mais velho. O mais novo foi o que saiu de casa, quebrou a cara e voltou. O pai fez uma festa porque estava feliz porque ele voltou. Mas o mais velho não saiu de casa. Ele permaneceu em casa. Ele continuou junto do pai. Mas tem cajadada de Jesus aqui para nós. E eu não te avisei que era cajadada não, né? E agora? Vou avisar tarde. Verso 25, olha o que diz, gente. E o seu filho mais velho estava no campo, estava trabalhando. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu o que, gente? Ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, um dos empregados, o que ele disse? Olha isso. Perguntou-lhe que era aquilo. Então para aqui, pera lá. Então quer dizer que o outro, aí aqui que é a nossa lição principal de hoje, estava onde? Estava no campo. Estava fazendo o quê? Trabalhando. Por alguma razão ele trabalhou até mais tarde. A festa já estava acontecendo. E ele ainda estava trabalhando. Então quando ele terminou o expediente e voltou para casa, diz a Bíblia que já estava rolando um som. Que som era esse? Um som festivo, era uma festa. Um som festivo. E ele ouviu o som e ouviu barulhos de dança. E ele perguntou para um empregado. O que ele perguntou, irmão? Essa pergunta aqui é capciosa. O que ele perguntou? O que é isso? Vamos traduzir só para a gente não perder? Tem gente que não conhece o som festivo. Você entende? Tem gente que não conhece o som festivo. Ela é ativista. Essa palavrinha é uma palavrinha muito séria. Ela é de trabalho. Ela lota a agenda dela de trabalho. Ela é ativista, ele estava trabalhando até aquela hora, a festa já tinha começado e ele ainda estava trabalhando, entende ou não? Então ele não conhece o som festivo. Ele perguntou, escuta, o que é isso aí? Como quem diz, faz tempo que os meus ouvidos não ouvem o som festivo. O que é isso? Ô irmão, tem filhos de Deus que não conhecem o som festivo. E infelizmente a religião tem sua culpa, sabe? Ensinar a gente lá no começo da fé, eu não sei você, se você já conheceu o evangelho há mais tempo, mas ensinar a gente lá nos primórdios, que não podia rir, que sorrir era pecado, bater palma na igreja, ai que sacrilégio, seu pecador, não podia bater palma. Bateria numa igreja? O quê? Era você ser excomungado. É ou não é? Quem é crente de mais tempo, levanta a mão assim. Isso tudo não podia não. O quê? Crente fazer festa? Ensinar a gente, irmão, me perdoe, a não conhecer o som festivo. E é filho. Você entende ou não? E é filho. Que som é esse? Pera lá, ô filho de Deus. Deus te dá tantas razões para você festejar. Não faça curva. Vai ver alguém gostou dessa parte e fala, ó, o pastor liberou, hein? Tá tudo liberado. Eu falei isso? Eu estou falando de você ser feliz. Eu estou falando de você reunir a família ao redor de uma mesa e se alegrar.
estou falando de fazer culto de ação de graça, não estou falando nada de bebida, amém? É bom acrescentar isso, senão alguém faz curva na conversa, e fala, gostei daquele pastor, liberou tudo, não é essa a mensagem, mas estou lhe falando que tem gente que não conhece o som festivo, conhece o ativismo, trabalhar, mas essas pausas, uma máquina, essas pausas são necessárias. A quarentena tirou isso da gente por um bom tempo, né? Pouco mais de 2 anos, tirou isso da gente, era só ali casa, home office, né? Desse jeitinho aí, tirou da gente como um grande, e tem gente que até agora ainda não saiu da quarentena, no sentido de ainda está num casulo, apesar de que agora já se fala em dengue, né? Mas abafa o caso, né? Ainda está ali num casulo. Irmão do céu, você, se é que não conhece, precisa conhecer o som festivo. Tem pecado nenhum você sorrir, tem pecado nenhum você dar aquelas gargalhadas gostosas, tem pecado nenhum você ser feliz, tem pecado nenhum você pegar as crianças, marido e esposa, sabe lá quem, sogro, sogra, papagaio, periquito, tem problema nenhum, hoje é o nosso dia, sei lá, do lazer. O sogro está querendo aprontar nos próximos dias, que Deus permita que isso aconteça. Ele de menino gosta de acampar, de menino, aí agora depois de velho quer ensinar isso a gente, vai dar certo, é daqueles assim que gostavam de ficar à beira do rio, passava 2, 3 dias, era um negócio assim, vai dar certo, não vai, esposa? Uma hora dessa vai dar certo, ele está incentivando e a gente está pegando o bonde. Sobre o que estamos falando? E não é nem sempre gastar horror de dinheiro, irmão, entende o que eu estou falando? É você ter essas pausas e compreender que está na hora de soltar o som festivo. Você fala isso para o seu irmão, que eu estou meio de longe, você me representa aí, olha nos olhos dele e diga, conheça o som festivo. Tem hora para tudo, tem sim, mas conheça o som festivo, caramba, se alegre também, conheceu, olha lá a irmã está falando, eu conheci o som festivo, olha lá, e a irmã passando vontade em nós, ficou 3 dias no hotel fazenda, andou de cavalo, irmã? Andou de cavalo, então conheceu mesmo, 66 anos, que bonito, olha aí, tem que conhecer, amém gente, tem que conhecer, vai ver alguém pegar só esse pedacinho da mensagem, não vai entender nada, vai falar, o pastor está mandando os membros festejar, mas você está entendendo, sim ou não? Desfrutar, irmão, porque se ficar só naquela pilha de trabalho, encheção de paciência de patrão, e isso, e o outro, e rotina, e bater cartão, e isso, e hora extra, e outro, chega uma hora que sua alma está, é só para acordar alguém que esteja dormindo, entende? Daqui a pouco tua alma está gritando, irmão, porque isso aí enche as paciências, enche ou não enche? E a vida não é só isso, o Pai sabe, e tem o som festivo, amém? O Pai sabe, solta mesmo, Senhor, muito som festivo para nós, alívio de alma, refresco de alma. Então ele perguntou o que era aquilo, olha o 27, e então ele disse, ele quem? O empregado, o rapaz a quem ele perguntou, ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou, o que ele disse? O bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então, o som festivo foi o gatilho, foi o motivo, para quê, irmão? Para o boi e para o espeto. Amém, gente? Você entendeu agora ou não? O som festivo foi o motivo para o boi e para o espeto. O boi pagou o pato, como dizem. O som festivo foi o motivo para o boi e para o espeto. E isso mexeu, irmão, com ele. O versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Para aqui um instante. Então, o irmão
não viu motivo de matar o boi. O quê? Mas hoje é dia de tocar o som, hoje é dia de trabalho. Você entende ou não? O irmão não entendeu a gravidade do momento. Mas eu ralando o dia todo no campo, só agora eu estou chegando, e vocês festando, e mais, mataram o boi. Como quem diz, que motivo tem para matar o boi hoje? Talvez ele pensou para o lado dele, não é meu aniversário e nem dia santo. E por que mataram um boizinho? Repito, tem gente que não conhece o som festivo. E é filho. Ô irmão, por isso que eu brinco, às vezes eu assassino português só para marcar mais. Nós é crente, mas nós é feliz. Eu falo assim, assassinando português, porque marca mais. Português é tão bonito, bem dizido, né? Assassino de novo. Nós é crente, mas nós é feliz. Parar com aquele rótulo de que isso é crente, ai meu Deus, está uma luta. Mas graças a Deus eu estou bem. Está bem mal. Está bem mal. Conheça o som festivo. Recebe bênção uma hora dessa, irmão? Que Deus te dê muito som festivo. Mas saiba aproveitar esses momentos, né? Saiba aproveitar esses momentos, essas pausas. Talvez é o dia do descanso remunerado, que às vezes é o sábado. Quem sabe, um dia para você desacelerar um pouco, descansar, passear, programar. Férias. Não sei, são ocasiões. Ou talvez você tenha uma agenda mais flexível. Aprenda a conhecer o som festivo. Porque ficar só em looping cansa. Se a tua alma não tiver esses refrescos de alma, esses intervalos, você começa, aí são os problemas do nosso século, começa a viver ansiedade, começa a viver depressão, começa o coração e a pupila a saltar. Não sei se eu vou dar o diagnóstico seu, mas quando a pupila começa a saltar, você já sentiu isso? Já sentiu a pupila saltando? Ela involuntariamente, você sente como se tivesse o seu olho pulsando. Você já sentiu? Seja verdadeiro, já ou não já? Posso te dar o diagnóstico? Não sou doutor não, mas posso te dar? Estresse. Sabia disso? É. Aí alguém disse, vixe, pois é estresse. Talvez você está naquela, e é ativista, vamos lá, e a influência americana ainda ensinou a gente, time is money, que é tempo é dinheiro, vamos lá, tem gente que ainda repete, é uma frase que eu não gosto, meu nome é trabalho, e meu sobrenome, vai manezão, vai firme, pode ir na frente, você entende ou não? Pode ir na frente. Daqui a pouquinho o doutor te paralisa. Para não falar coisa pior. Daqui a pouco o doutor diz, pois é, queridão, você quis só trabalhar? Pois eu tenho algumas notícias para te dar. Tem ou não? Aí o doutor precisa fazer as pausas, porque ele percebe que você não está fazendo. Entende ou não? Isso é sério, irmão. Tem um amigo, isso vale para todos nós no assunto de saúde, que ele diz uma frase que ele repete de alguém que é melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. Não é verdade? Repito, é melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. E você está cuidando da saúde? Vamos mudar de assunto, né, pastor? Pois é, eu entendi, seu olhar disse tudo. Alguém escondido atrás da poltrona assim, pastor, o outro assunto estava melhor, o som festivo. Mas que você tenha saúde para desfrutar, ora pois. Amém, gente? Que você tenha saúde para desfrutar. Talvez seja o erro do sistema, que suga da gente até o quê? 60 anos, 65. Para depois dizer, agora tu pode aposentar. Ah, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu gesto de gentileza. Você já entendeu o recado, né? Pois é. Ai, vamos avante.
Então, verso 26, ele perguntou o que era aquilo. Verso 27, veio teu irmão e o teu pai achou motivo para matar o boi. Verso 28, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, 28, saindo o pai, irmão, o pai abandonou a festa. Saindo o pai, o que o pai fez? Insistia com ele. Mas ele respondeu e disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Você percebe o que nós falamos agora? Ele conhecia o som festivo? Nunca matou um cabrito, irmão. Tem um pregador que fala sobre isso, que ele trouxe uma mensagem sobre a síndrome do cabrito. Deve ser uma poderosa mensagem, não ouvi, mas deve ser poderoso. Que é um filho que não sabe e não conhece o que? O som festivo. Amargurado, enrustido, angustiado. E é filho. Entende? E é filho. Há filhos e filhos. Cabra está na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. E ele não põe nem um cabrito no espeto. Você entendeu a lição? Nem um cabrito. Sempre uma luta. Sempre uma luta, uma tribulação. A vida tem suas lutas, tem ou não tem? Mas tem que ser suas pausas, irmão, tem que ter suas pausas, o som festivo. Se você pode, organiza a sua agenda. Nós ainda estamos em abril. Talvez, mesmo que você tenha uma rotina pesada de trabalho, julho é um mês que costuma alguém desacelerar um pouquinho, por causa de férias de escola, não é? Ou talvez, aquela corridinha mais perto. Entende o que eu digo? Sim ou não? Isso é importante. Eu vou perguntar, mas não responda, é só para ficar marcado. Qual foi a última vez que você colocou um som festivo? Qual foi a última vez que você soltou aquelas gargalhadas gostosas? Qual foi a última vez? Porque me perdoe, irmão. Se você for honesto o suficiente, talvez você dirá: pastor, faz um tempinho. Estou assim só no batente, assim, sabe? Ele era ativista, ele falou: olha, eu sirvo ao Senhor há tantos anos, como quem diz, o Senhor não me deu fé. Eu estou só trabalho, e eu não pude alegrar com os meus amigos. O que é, queridão, que você está fazendo que você não pôde ter o seu tempo de alegria? Você entende a mensagem? Sim ou não? O que é? Que ritmo de vida que você está vivendo, que você não conhece o som festivo? Crente pode ser feliz, irmão? Crente pode sorrir? Sem querer misturar doutrinas de outras igrejas? Crente pode pôr um chinelo no pé, irmão? Crente pode deixar o paletó em vez em quando em casa? Pode, irmão. É que eu sou meio crente, eu gosto do paletó domingo, mas não é todo dia que eu estou de paletó, por favor. E muito menos dormir de paletó. Sem mexer com doutrina nenhuma. Pode pôr bermuda, irmão? Pegar um solzinho na praia? Pôr uma havaiana, fazendo até marca? Pode, gente? Conheço o som festivo. Amém, gente? Conheço o som festivo. Faz parte. É gostoso. A irmã ali falou de andar de cavalo. Que delícia. A irmã está me provocando, vocês estão vendo? Vocês estão vendo que eu estou quietinho na minha. Mas conheça, abençoa de novo o seu irmão, diga: conheça o som festivo. Conheça o som festivo. Agora o mundo pensa nisso diferente. Pensa que o som festivo é sair da casa do pai e viver igual ao outro.
Entende? Então o que é que diz essa parábola? Essa parábola está falando de dois filhos, que pensa que o som festivo bom é aquele fora da casa do pai. Mas dentro da casa do pai também tem som festivo, irmão. E melhor. Muito melhor. Não precisa você estar debaixo do efeito do álcool. Não precisa você estar debaixo do efeito da droga. Ah, é que eu fico doidão. Pois é. Não precisa. O pai também sabe tocar. E melhor, o som festivo. Amém, gente? Aí eu continuo. Então ele se indignou e não queria entrar. E o pai foi lá e insistia com ele. Verso 29. Mas ele respondeu, disse: Pai, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Verso 30. Vindo, porém, este teu filho. Nós estamos falando do irmão dele. Olha só o sentimento dele. Este teu filho que desperdiçou tua fazenda, pode ser que tenha razão, porque a parte dele ele foi e gastou, então a parte que ficou era do pai e era dele, falando em herança, falando em partilha, a parte dele ele levou e gastou, então o boizinho não era dele, é ou não é? Se for falar em partilha, o boizinho não era dele, tem suas injustiças? Aparentemente, o boizinho não era dele, o boizinho dele ele levou em dinheiro, sabe lá em quê, e torrou. Ele desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, e olha só a indignação dele, olha o final do 30, mas mataste-lhe o bezerro cevado. Era cultural, matar o boizinho era algo assim, uau, então isso mexeu com ele, isso é motivo de matar o boizinho, isso é motivo de matar o boizinho. Verso 31, e o pai disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era, olha a palavra que o pai usa, gente, era o quê? Era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão, olha o pai fazendo as correções, este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então aqui tem duas expressões, a expressão do filho, isso aí é um desperdício, não era ocasião de matar o boi, e o pai, qual era a expressão do pai? É justo, o boizinho é meu, e eu mato a hora que eu quero. Era justo. Então o filho pensando, é injusto, e o pai dizendo, é justo, é uma ocasião sim, merece o boi para o espeto. Amém, gente? É justo sim, o boi e para o espeto. Você percebe ali que ele usa essa expressão, não é? De que desperdiçou, olha o verso 30, desperdiçou. Então a expressão que o filho usa é desperdício, perda, não valeu a pena, dilapidou, destruiu. E a expressão que o pai usa é justo. Poderia ler vários outros textos, mas uma coisa eu te digo para completar, esses dois irmãos representam a humanidade. Essa é uma parábola que Jesus contou. Jesus está contando sobre filhos e filhos. Filhos que se revoltam e saem, percebem que erraram e voltam. Só que eu acrescento, irmãos, que o pior, nem sei se dá para escolher melhor ou pior, mas vou me arriscar, o pior é o filho que se perde dentro de casa. Você entende a curva ou não? Porque aquele que saiu, percebeu que errou e voltou. Mas o pior é aquela pessoa que se perde e não sabe que está perdida. Se perdeu dentro de casa. Não conhece o som festivo, não se alegra com o pai e é
ativista. Trabalho. Você lembra da ativista Marta? O que Jesus falou para ela? Você lembra ou não? Você lembra? O que Jesus falou para Marta? Marta, estás afadigada em muitos trabalhos, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Agora, para completar, o Pai ama os dois. Você entende a lição? O Pai ama os dois. Agora você percebe quão confuso é? O texto termina. Acabou aí o texto? O texto termina. A história termina. A história não diz se o filho entrou. Você percebeu isso ou não? Na tua Bíblia fala se o filho entrou? Não, não conta. Sabe por quê? Porque a história ainda está sendo escrita. Ai, cajadada de Jesus. Não sei se você entendeu. A história não terminou, ela ainda está sendo escrita. O que a Bíblia está querendo dizer é que não terminou, não se sabe se o filho entrou ou não. Por quê? Porque é uma história que está falando ainda de nós. A gente vai entrar e vai festejar ou vai ficar do lado de fora indignado? Você entendeu a lição? A gente vai se alegrar com os irmãos que se achegam à casa de Deus, ou a gente vai ficar remoendo quando o som festivo toca? Crente enrustido, depressivo, angustiado. Entra na festa, irmão. É cajadado uma hora dessa, só para chocar. A festa vai acontecer, você entrando ou não. Você entendeu a gravidade do negócio? A festa vai acontecer, o Pai já deu ordem, a festa já vai acontecer. Estou falando de salvação, estou falando de vida eterna, ela já vai acontecer, com você ou sem você. Mas o Pai é tão gentil, que Ele abandonou a festa. Você entendeu isso ou não? O Pai abandonou a festa, e está fazendo o que, irmão? Instando, vamos traduzir? Insistindo. Filho, é justo, meu filho, entre, vamos. É o convite que Ele está fazendo a todos nós, para que a gente entre na grande festa. Palavra de Deus para nós. Aí eu te faço a pergunta: você vai entrar? Pois entre, porque é a melhor decisão que você pode dar. Ô irmão, entre. Conheça o som festivo. Faz careta não, que Deus permita que o desviado, o perdido, vida torta, que Deus permite que ele se achegue à casa de Deus. Ah, como me alegro mesmo diante de Deus. Não é para massagear o ego de ninguém não, mas como me alegro de ver pessoas se achegando à casa de Deus. Glória a Deus por aqueles que já estão no rebanho. Jesus falou isso, que maior alegria há por uma ovelha que se acha, do que por 99 que já foram achadas. É a parábola das 100 ovelhas. Jesus está dizendo que maior alegria há por esta uma perdida que foi achada, do que pelas 99 que já foram achadas. Sobre o que ele está falando? Som festivo, nos alegrarmos. Se eu falo com alguém que não está levando a vida cristã a sério, pois ouça esse recado. Não fica do lado de fora não, entre. Entre e acredite que o Pai sabe tocar o som festivo, melhor do que esses lugares por aí. Aquilo ali é tudo ilusão. Aí toca um ritmo embalado, todo mundo dança, aí acaba a música, aí um olha para o outro, e aí, qual é a próxima? É ali, é um intervalo da coisa e tal, uma empolgação. Aí alguém enche a cara, no dia seguinte está com uma enxaqueca dos infernos, me perdoe o palavreado, está mal, está ruim, está daquele jeito. Aí perde o dia inteirinho do dia seguinte se recuperando, às vezes já precisa ir para o trabalho. Me perdoe, mas que vida mais... preencha da melhor maneira. Alguém acha que isso aí que é o som festivo.
Happy hour. Sexta-feira sai do trabalho e já vai para... Acha que é o som festivo. É porque não viu ainda o toca-fita dos céus tocando. Toca-fita nem existe, mas você entendeu? É porque não viu ainda quando Deus dá o play. Diga amém. Não viu ainda. O som festivo dos céus é muito melhor. Então o convite hoje qual é? Entre para a festa também. Amém? Uma palavra que me chama a atenção na postura do filho 01 é desperdício. Ele usou essa expressão, pai, mas é um desperdício, ele desperdiçou. Eu creio que o Senhor já tratou ao seu coração. Que Deus fale, sabe, com todos os filhos, pessoas que às vezes ficam indiferentes, porque o irmão que estava desviado voltou, às vezes fica com o coração enchido, é para dar glória. Se o céu se alegra com isso, por que nós ficaremos torcendo o nariz, não é? Deixa Deus falar contigo, amigo. Eu quero completar agora o raciocínio e convidar também você a se inscrever lá no canal. Eventualmente, para quem não sabe, apesar de que eu digo isso em cada edição, primeiro, nós exibimos na nossa TV e dias depois, carinhosamente, são postados ou lembrados no canal do YouTube, para que você tenha como um arquivo, tenha chance de ver, rever e até compartilhar. É sempre bom você pegar nota do nome da mensagem ou então pegar nota até do código da mensagem, porque indo lá para o canal do YouTube, em uma breve pesquisa, você já encontra facilmente também. Ou ainda, se preferir, falando para aqueles que ainda não são tão tecnológicos assim, você pode visitar lá o site prsodré.com, lá tem um link com todas elas, de uma forma assim, muito clara, para você não se perder. Considere compartilhar, considere enviar ou rever mensagens que você já tenha visto. Tudo bem? Vamos orar e vamos completar? É o que eu faço agora. Amado Deus, obrigado. Obrigado por tratar conosco, obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, por saber que o Senhor está tratando com cada filho. Talvez com filhos mais rebeldes, ou talvez com filhos mais enrostidos, que não tomam posição, não assumem a sua posição de fato. E há filhos e filhos espalhados mundo afora. E a história bíblica, ela não termina, ela fica ainda inconclusiva. Será que o filho entrou? Será que o filho celebrou com o seu pai ou com o seu irmão a sua volta? Ou será que ficou bicudo para o lado de fora? É porque essa história ainda está sendo escrita. Pai, ajude-nos a vibrar com o plano da salvação. Ajude-nos a vibrar com os desviados voltando para a sua casa. E se porventura tem alguém que até dentro de casa está, mas não vibra com isso, Pai, completa a sua obra. Porque se o amor do Pai não está nele, ele não se converteu de verdade. Nós mandamos bênçãos no nome de Jesus. Amém. Estou me controlando para não pregar outra vez, porque eu considero uma mensagem muito incrível. Deus nos dando preciosas lições. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Igreja Internacional da Graça de Deus.